Ils savent pas qu'ils le savent. Une autre forme d'interprétation Discurso e Poesia 1. A propósito de definir a noção de forma-sujeito do discurso, Michel Pechet, em sua obra Semântica e Discurso, traduzido em 1988, produz o deslocamento do conceito de idealismo enquanto posição epistemológica para um funcionamento espontâneo da forma-sujeito, demonstrando na língua, pela relação entre o interdiscurso e o intradiscurso, os modos pelos quais o sujeito se constitui sujeito falante, dada a sua identificação consigo mesmo e com o outro, sendo esse outro com O minúsculo. O funcionamento do como se, afirma Pechet, como se eu que falo estivesse no lugar onde alguém me escuta, produz ao mesmo tempo o efeito sujeito e o efeito de intersubjetividade, sob a modalidade da ficção, não havendo mais a demarcação entre o que é dito e aquilo a propósito do que é dito, de modo que a atividade criadora está para um idealismo inerente à forma-sujeito. Para Pechet, a forma idealista pura da forma-sujeito é representada sob as formas da reportagem, da literatura, do pensamento criador. Como se vê, a poesia constitui-se no espaço da relação língua-sujeito, em que, pelo trabalho de elaboração e formulação estética na língua, pelo intradiscurso, o sujeito poeta imprime do interdiscurso os saberes e os já ditos de sua identificação. A evocação de saberes já dados, formulados no intradiscurso pelo sujeito que elabora, instaura na língua um dever próprio de descerramento de cortinas, como chamada para mais um capítulo. Pelas formas de identificação entre o sujeito que formula, o narrador e o objeto de sua narração, produz-se na língua o poder de mise-en-scène, o efeito poético que faz assistir à cena. Para Pechet, o efeito da presença romanesca funciona desse modo. É na língua, pelo intradiscurso, que o sujeito poeta faz combinar esteticamente os termos, as palavras, as sintaxes, etc., do interdiscurso para criar o seu mundo fora da realidade, com seus próprios objetos, suas qualidades e propriedades específicas de sua identificação com o leitor. Na formulação do romance clássico, como em Era uma dessas manhãzinhas pálidas que se assemelham a um nascimento, a combinação entre os termos manhãzinha, pálida, nascimento, produz o efeito de existência, de presença na língua desse tempo romantizado. Nessa perspectiva, os diferentes escritores da nossa literatura, com suas particularidades em relação ao momento de suas formulações, a história, a própria língua, etc., criaram e produziram discursivamente diferentes sujeitos nacionais, diferentes Brasis. De José de Alencar, lemos em Iracema, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, etc. De Mário de Andrade, lemos em Macunaíma, no fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Era preto, retinto e filho do medo da noite. De Manuel de Barros, lemos em Cabeludinho,
Sob o canto do bate-num-quara nasceu o cabeludinho, bem diferente de Iracema, desandando pouquíssima poesia. Os termos, as palavras de cada escritor deslizam-se como já ditos da tradição literária pela sintaxe que repete o adjunto adverbial, o verbo intransitivo nascer, o nome e seus predicativos, criando diferentes Brasis, diferentes nações. É assim que, para Pechet, a atividade criadora constitui-se prolongamento espontâneo da forma sujeito, o que, sendo essa atividade criadora na língua, dado o deslizamento que lhe é próprio, supõe-se o lugar do sujeito poeta.